Hoje devemos ser muito diretos. Porque este é um assunto muito sério. Após 2 anos de interrupções contínuas na produção de alimentos, o abastecimento mundial de alimentos tornou-se realmente muito escasso. Mas agora que os eventos climáticos extremos estão causando a destruição maciça das plantações e a liquidação dos rebanhos de carne bovina, enquanto uma pandemia de gripe aviária está causando o despovoamento de milhões de galinhas poedeiras, o fornecimento de alimentos será ainda mais reduzido. E quando as pessoas começam a perceber que a escassez maciça está surgindo em todos os lugares, é seguro dizer que as coisas vão ficar muito piores. Quando até mesmo as Nações Unidas começam a usar a palavra bíblica para descrever a fome que o mundo está enfrentando, isso é um sinal de que as coisas não estão com bom aspecto. Neste momento, os preços dos alimentos estão aumentando de forma agressiva. Mas como a Reserva Federal continua a lutar para conter o crescimento da inflação, isto é tão baixo quanto os preços dos alimentos vão se manter no futuro próximo. E isso vai ter implicações muito sérias para os tempos que virão. Ainda temos uma janela de oportunidade antes da próxima onda de problemas. E neste vídeo, vamos mostrar a você porque você deve aproveitar esta janela de oportunidade para comprar muitos alimentos e armazená-los com segurança. Mas antes de continuarmos, você pode apoiar nosso trabalho gostando de nós e não se esqueça de assinar nosso canal para não perder nenhum vídeo. Agora, quando falamos em armazenar alimentos, algumas pessoas muitas vezes pensam que se tiverem um par de meses de alimentos armazenados em sua despensa, eles estarão bem. Mas a verdade é que isto não é suficiente para a realidade que estamos enfrentando. Na realidade, devemos ter alimentos suficientes para alimentar todos em nossa casa por um longo período de tempo. E, sinceramente, muitos de nós precisaremos muito mais do que isso. Porque quando a escassez generalizada e as ondas de compras em pânico começarem a atingir nossas mercearias e supermercados locais novamente, muitos de nossos amigos, vizinhos e membros do público precisarão mais do que isso. Muitos de nossos amigos, vizinhos e familiares estendidos que não se prepararam com antecedência virão bater à nossa porta pedindo ajuda. Milhões de cidadãos já estão lutando para atender suas necessidades diárias e se voltando para bancos de alimentos para ter o suficiente para comer e alimentar seus filhos. A grande demanda que estamos vendo nos bancos de alimentos em todo o país nos dá algumas pistas sobre o que esperar à medida que as condições econômicas continuam a se deteriorar. No Texas, 21,4% dos residentes da área metropolitana de Houston relataram escassez de alimentos entre 1 de junho e 13 de julho, de acordo com a pesquisa de pulso dos domicílios do Departamento de Censo do EUA. Com a inflação, com os preços do gás, estamos vendo um aumento no número de famílias que vêm até nós. Revelou Sean Baker, coordenador de despensa de alimentos da Catholic Charities, que faz parceria com o Houston Food Bank. Neste verão, milhões de crianças estão em insegurança alimentar por não terem acesso à merenda escolar. Maya Medina, gerente de programa do Nuki Dangry Texas, uma campanha nacional para acabar com a fome infantil. Ela diz que as escolas são muitas vezes a primeira linha para crianças inseguras em termos alimentares. Ela diz que durante o ano letivo, as crianças podem contar com programas de refeições escolares como café da manhã, almoço e refeições pós-escolares. Mas quando eles estão fora da escola, muitas dessas refeições desaparecem, disse Medina. O verão é a época mais faminta para muitas de nossas crianças e adolescentes. Isso significa que eles perdem muito da nutrição consistente que costumavam ter, ou suas famílias têm que esticar seus orçamentos ainda mais do que o previsto. Atualmente, estima-se que 38,3 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem em uma casa que é definida como insegura em termos alimentares. Em todo o país, os bancos de alimentos estão fazendo seu melhor para atender ao aumento da demanda devido ao declínio das doações, atrasos na cadeia de fornecimento e inflação. Em Chicago, Manny Ali, porta-voz do Greater Chicago Food Depository, observa que a demanda por suprimentos está aumentando de forma constante em todas as suas instalações. Definitivamente, estamos vendo um aumento na demanda por alimentos em nossa rede de 700 parceiros comunitários, incluindo despensas de alimentos, abrigos e cozinhas de sopa, disse ele. Com a inflação a 40 anos de alta, os preços de alimentos como ovos e carne estão 19,4% acima. O que significa que os alimentos agora são mais caros do que outros produtos, explicou Joe Sostrom, presidente CEO do Banco de Alimentos Contra Costa e Solano. Estes preços continuam a afetar os mais vulneráveis de nossa comunidade. Especialmente em combinação com os altos preços do gás, a escassez da cadeia de abastecimento e os efeitos a longo prazo da pandemia persistem, acrescentou Sostrom. Um novo relatório do Departamento de Agricultura do EUA mostra que o Maine ocupa agora o 5º lugar no país em segurança alimentar doméstica, e o primeiro na área da Nova Inglaterra. Os bancos de alimentos da região estão vendo cada vez mais pessoas precisando de ajuda. No ano passado, o Good Shepherd Food Bank of Maine e seus parceiros distribuíram 31,6 milhões de refeições. Isto representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, de acordo com Jessica Donot, diretora de Marketing e Comunicação da organização. Uma de nossas agências parceiras, o Banco de Alimentos Augusta, localizado no centro do Maine.
Ela disse recentemente que a quantidade de alimentos distribuídos por eles aumentou 67% em relação a 2 anos atrás, e que não há sinais de desaceleração em breve. Há de 40 a 50 carros alinhados ao longo da estrada que leva ao prédio dos parceiros de alívio à fome todas as quintas-feiras de manhã para a quinta-feira de alimentos livres. Durante o dia, geralmente passam mais de 85 carros, distribuindo 50.000 refeições por mês. Ele continuou, ressaltando que este é apenas um de nossos quase 600 parceiros. As pessoas podem ficar na fila por até 6 horas para obter uma caixa cheia de produtos frescos, cereais e não perecíveis. Esta é a realidade que enfrentamos hoje. Muitos cidadãos já se encontram em dificuldades, e esta tempestade perfeita só agora começou. Você consegue se imaginar sentado em seu carro por 6 horas, esperando algumas mercearias para poder comer? É assim que algumas famílias já estão desesperadas. Uma nova pesquisa do Instituto Urbano constatou que, em 2022, a insegurança alimentar aumentou para aproximadamente o mesmo nível em junho e julho deste ano que em março e abril de 2020. 1 em cada 5 adultos relatou ter tido insegurança alimentar nos 30 dias anteriores. Entre os adultos que trabalham, 17,3% disseram ter experimentado insegurança alimentar, contra 16,3% em 2020, observaram os pesquisadores. E, como mencionamos no início deste importante vídeo, as Nações Unidas estão usando a palavra bíblica para descrever a fome e a fome que se aproximou em todo o mundo. Projeções recentes divulgadas pelo Programa Mundial de Alimentação da ONU previram que o número de pessoas enfrentando a insegurança alimentar aguda aumentará para 265 milhões até o final deste ano. Isto é um aumento em relação aos 135 milhões de um ano atrás. Isto significaria que mais 130 milhões de pessoas estariam vivendo à beira da fome. Em grande parte devido ao agravamento das condições econômicas globais, com salários, cadeias de fornecimento e produção sob pressão em todo o mundo. O Fundo Monetário Internacional advertiu que a economia global provavelmente sofreria a pior crise financeira desde a Grande Depressão, e previu que o crescimento global iria se contrair em 3% este ano. O diretor executivo do PAM, David Beasley, disse: "Se não conseguirmos alcançar essas pessoas com a assistência vital de que precisam, nossa análise mostra que 300 mil pessoas podem morrer de fome todos os dias por um período de 3 meses. E isto não inclui o aumento da fome visto durante a crise sanitária", acrescentou ele. Beasley advertiu: "Devo advertir que se não prepararmos uma ação agora para garantir o acesso, evitando déficits de financiamento e interrupções no comércio, poderemos enfrentar múltiplas fomes. Poderíamos enfrentar múltiplas fomes de proporções bíblicas dentro de meses. Não sabemos sobre você, mas achamos este aviso bastante sóbrio." Em uma nota semelhante, o economista sénior do PMA Arif Hussein disse que a crise econômica global poderia ser catastrófica para milhões de pessoas já penduradas por um fio. "É um golpe para mais milhões que só podem comer se ganharem um salário", disse ele. As projeções iniciais da ONU mostram que, na pior das hipóteses, cerca de 1/10 da população mundial não terá o suficiente para comer até 2023. O impacto irá além da fome, já que milhões de pessoas provavelmente sofrerão outras formas de insegurança alimentar, tais como não ter condições de pagar uma dieta saudável, o que pode levar à desnutrição e à obesidade, disse ele. Infelizmente, embora já tenhamos visto tantas coisas loucas acontecerem nos últimos 2 anos, a maioria das pessoas ainda está despreparada. Quando as coisas começarem a ficar fora de controle no início do próximo ano, a maioria das pessoas vai ficar sem comida. A maioria vai ficar sem alimentos e suprimentos muito rapidamente, e vamos ver o caos em nossas lojas locais e ondas maciças de assambarcamento e compras em pânico. Muito mais dor está por vir. Mas sabe de uma coisa? A maioria das pessoas não quer enfrentar a realidade. A maioria dos cidadãos ainda quer acreditar que o futuro será pacífico e próspero, por isso não vê a necessidade de se preparar para os tempos turbulentos que se avizinham. Mas devemos cuidar de nós mesmos porque ninguém mais o fará, e a preparação prévia será crucial para sobreviver aos tempos difíceis que se avizinham. Haja enquanto pode, porque quando a janela de oportunidade se fechar, não haverá mais nada a fazer. E você já começou a tomar precauções a esse respeito? Diga-nos o que você pensa nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever mais vídeos como este. E, por favor, compartilhe este post com seus amigos e familiares. Nos vemos da próxima vez.